Sou o Wanderson, estou aqui gravando esse tutorial para mostrar a resolução desse problema aqui, que é o problema 2163 do Bcrude, tá? Esse problema ele foi colocado lá no grupo, né, que eu participo de programação em linguagem C, e um dos integrantes fez essa pergunta: como é que resolveria esse problema, né? Ele está com uma certa dificuldade em resolver. Esse problema aqui eu já tenho resolvido na minha conta, né? E aqui agora eu vou mostrar a resolução para vocês de como é que a gente pensa e como é que a gente programa para resolver ele, tá bom? Começando aqui o problema, ele fala o seguinte: ó, há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, após o declínio do Império, sucateiros estão espalhados por todo o universo procurando por um sabre de luz perdido. Todos sabem que um sabre de luz emite um padrão de ondas específico, 42 cercado por 7 em toda a volta. Você tem um sensor de ondas que varre um terreno com N por M células. Veja o exemplo abaixo para um terreno 4 por 7, com um sabre de luz nele na posição 2, 4, né? 2 aqui na linha, 1, 2 e 4 aqui na coluna, né? Você deve escrever um programa que, dado um terreno N por M, procura pelo padrão do sabre de luz nele. Nenhuma varredura tem mais do que um padrão de sabre de luz. A entrada do problema. A primeira linha da entrada tem dois números positivos N e M, representando respectivamente o número de linhas e o de colunas varrido no terreno, onde N é maior ou igual a 3 e M maior ou igual a 3 e menor ou igual a 1000, tanto N como M, tá bom? Cada uma das próximas N linhas tem M inteiros, que descrevem os valores lidos em cada célula do terreno, né? Temos aqui os valores de menos 100 até o valor 100, em cada uma dessas células aqui. Aí ele fala o seguinte, né? Lembrando que o I ele vai de 1 até N e o J vai de 1 até M, tá bom? A saída é uma única linha com dois inteiros, x e y, separados por um espaço. Eles representam a coordenada x e y do sabre de luz, caso encontrado. Se o terreno não tem padrão de sabre de luz, x e y são ambos zero, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou aqui abrir para a gente ir para a teoria antes de fazer a implementação mesmo em código em linguagem C, tá? Primeiro vamos pensar aqui sobre o problema. Eu vou abrir aqui a aplicação aqui que fazer o desenhar, e uma coisa que eu vou fazer também é tirar um print dessa matriz ali, tá? Deixa eu voltar aqui, take screen. Vou tirar um print dessa matriz só para a gente pensar um pouquinho em como resolvê-lo, tá? Copiar, levar para cá. Pronto, temos aqui a nossa matriz, né? Vou dar um zoom aqui, quer dizer, positivo. Dá um zoom, tá aqui. Aqui está aqui nossa matriz, né, que ele coloca lá. No caso, ele fala o seguinte, que o padrão que nós devemos encontrar é esse padrão aqui, ó, 42, epa, o traço está muito forte, 42 e 7 em toda a sua volta, né? Temos aqui o 7, aqui, aqui e aqui. Logo, o cara que eu devo encontrar primeiro, na verdade, é esse 42, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o 42. Então a gente vai aqui passar. Imagina que a gente está programando, a gente está no I, né, que é da linha, e no J, que é a coluna. Então a gente vai começar. O 11 é igual ao que eu estou pesquisando? Não. Então a gente passa para o próximo. Aí 12 não, aí 11 não é, 12 não é, 7 não é, 7 aqui também não, 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 não. Epa, encontrei. Então eu encontrei aqui o 42. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Então o primeiro passo, encontrar o 42. Encontrar o 42. Certo? Então aqui é o primeiro passo. Eu encontrei o 42, o que eu tenho que fazer logo em seguida? Agora eu vou olhar a vizinhança do 42. Eu vou olhar o seguinte. Vou olhar aqui na vizinhança do 42 se tem só 7, né? Então vamos olhar aqui. Norte. Norte aqui no 7 tem. Sul também tem. Leste também tem. Oeste também tem. Nordeste também tem.
noroeste também tem, sudeste também tem e sudoeste também tem. Então nós encontramos o 42. Logo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar a procura pelo 42, né, e retornar a posição dele aqui. No caso, o segundo passo aqui, verificar a vizinhança. Verificar a vizinhança. Tá ok? Verifica a vizinhança, se der positivo, escreve as coordenadas. Essa daqui é a linha 1, linha 2, coluna 1, 2, 3, 4, né? Então as coordenadas são 2 e 4. Tá bom? Então dessa forma aqui é que a gente tem que pensar, né? Lembrando uma coisa aqui importante, que é o seguinte, já que o 42 tem que estar nessa posição aqui, ele não pode estar nas beiradas do nosso terreno, tá bom? Por exemplo, a gente não vai realizar procura nessas regiões aqui, ó. A gente não procurou o 42 nessas regiões, tá? A gente vai evitar de procurar. Por quê? Porque ele tem que estar cercado de setes, né? Se ele não tiver cercado, não dá. Então, os únicos que dá pra gente verificar é o que está aqui no miolo do nosso terreno, tá? Então, é uma coisa a ser observada. Então, eu vou procurar aqui só no miolo do terreno, tá bom? Então, logo o meu for, quando a gente for programar, ele não vai ter que, o i não vai começar de 0 e sim de 1, tá? Porque eu quero no miolo, ó. Nem vai até aqui, não vai começar aqui, ele vai começar da onde? Daqui. E em linguagem C, a gente sabe que esses valores aqui não é 1 nem 2, é 0, 1, 2 e 3, né? Os índices da nossa matriz, aqui do mesmo jeito, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Isto é sempre n menos 1, né? N menos 1 e m menos 1. Né? Nós tínhamos n igual a 4 e m igual a 7, né? Logo o índice ele vai de 0 até 6. Então o i ele vai começar do 1 e ele vai até menor do que aonde, né? Até menor do que n menos 1, né? Que é o final aqui, que a gente não vai usar essa linha aqui, ó. Então é n menos 1. E aqui a gente vai somar, né? E o j, que a gente vai utilizar para percorrer a nossa matriz, ele vai começar também do mesmo caso, do 1, e o j vai ser menor do que o m menos 1, tá bom? Porque eu nem vou precisar dessa coluna e nem dessa daqui. Então aqui eu coloco j mais mais. Aí dessa maneira aqui, percorrendo só o miolo, né, da nossa matriz, a gente vai procurar pelo 42, que é esse primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar pelo 42. Então vamos lá para a codificação, né? Vou abrir aqui terminal, vou aqui no desktop, eu já tenho uma pasta aqui chamada de bcode, eu vou abrir ela aqui, tá bom? Para a gente começar a codificar esse sistema. Vou aguardar um pouquinho, meu computador é um pouco lento. Vamos lá. Guardar aqui, ele é o 2163. Aguardar mais um pouco. Só mais um pouquinho. Quando eu falo que meu computador é lento, não é brincadeira, tá? Realmente ele é lento. Então vamos aqui, problem 2163 ponto C. Pronto, então aqui a gente vai começar a codificar esse problema, né? Cadê ele? 2163, ele ainda está criando aqui. Está muito lento. Vou esperar mais um pouco. Pronto, agora eu acho que foi. Então aqui no problema, eu tenho aqui o terminal embaixo, né? Deixa eu limpar ele aqui. Limpar e fechar, né?
Certo, primeira coisa que a gente vai ter que importar, né, incluir a nossa biblioteca de entrada e saída padrão do C, né, que é a stdio, que a gente vai utilizar o scanf e o printf. No outro caso, a gente tem agora a chamada da função principal, que é a função main, né, e aqui a gente tem um return 0 aqui. Pronto, esse é o primeiro passo, beleza. Agora a gente tem alguns dados, né? Que são os dados de entrada e os dados de saída, tá? Eu sempre gosto de dividir o meu programa em sessões. Essa primeira sessão são aquelas sessões de dados, onde a gente tem, colocando em português mesmo, tá? Para que você entenda, não colocando N ou M, a gente vai fazer aqui. Por exemplo, a primeira coisa que eu tenho é a altura do terreno, tá? Vou inicializar ela aqui com 0. Depois eu tenho a largura do terreno que eu estou escaneando, tá bom? Pronto, esse é o primeiro passo. Outra coisa que a gente tem que fazer, no caso aqui do problema, vamos identificar aqui os valores máximos, tá? Aqui a gente não está muito preocupado com questão de memória, já que o sistema ele nos dá um limite de memória de 200 megabytes, tá? É muita memória. Então aqui o problema não é memória. E a gente vai ter que logo de cara criar uma matriz de 1000 por 1000, que é o valor máximo que N e M podem assumir, tá? Entretanto, que não quer dizer que eu vou utilizar essa quantidade de memória, tá? Eu não utilizo os 1000 por 1000 em determinados casos de verificação lá do problema. Só que eu vou colocar aqui porque para a gente não fazer alocação dinâmica de memória, esse tipo de coisa, tá? Colocando 1000 por 1000, o sistema lá vai reconhecer ainda. Então aqui eu tenho um terreno, né? O terreno ele é composto por valores inteiros. Então ele é 1000 por 1000 no seu valor máximo, tá? Se você quiser deixar um código um pouco mais, colocar aqui um define, né? Para pré-compilação, você coloca aqui 1000, aí no lugar aqui você utiliza max, tá? Só para você entender que aqui é o máximo que esse terreno pode ter. Lembrando que a gente não vai ter casos de teste onde a gente não utiliza a totalidade do terreno. Outra questão aqui que a gente vai fazer é a leitura, né? A leitura dos dados lá de entrada, a entrada do nosso problema. Vou colocar aqui leitura entrada, tá? Uma outra seção. Essa leitura da entrada, o que a gente lê, né? A gente lê dois inteiros, onde o primeiro é a altura do terreno e o outro é a largura, né? Vulgos N e M, tá? Eu vou colocar aqui um comentário para que você entenda lá do problema, N, M, tá? Mas eu gosto de colocar logo no português bem claro, para que auxilie você na resolução, tá? Você não pode se confundir se isso dali é a altura, largura, o que você está fazendo. E agora, depois de fazer a leitura, a gente vai fazer o preenchimento do nosso terreno, né, com os valores que o problema está te dando aqui, ó. Tem que preencher essa parte aqui. Logo a gente vai utilizar um for, né, um for com I e J, já que estamos preenchendo uma matriz. Então eu vou precisar deles aqui, ó, o I e o J aqui, tá bom? Então eu vou aqui preencher a nossa matriz. Então o I ele começa com 0 e ele vai até a altura, né? O I é a altura, tá? Aqui são as linhas. E mais. For, o J ele vai do 0 até J menor do que a largura, né? J mais. Tá bom? Aí ele vai do 0 até a largura, né? Que é as colunas. Então aqui a gente já tem a nossa altura, largura, comprimento, largura, tá bom? Aí eu utilizei a altura e largura que eu estou imaginando ele em pé, tá? O terreno está em pé na minha visão aqui. Então aqui a gente vai fazendo preenchimento, ó. Vai lendo cada item desse daqui. Então você utiliza aqui o teu terreno, né? Terreno naquela posição que você tá no IJ, você vai preenchendo. Essa parte aqui você está fazendo preenchimento. Vai preenchendo de um por um. Depois de fazer o preenchimento, a gente vai realizar aquele primeiro passo. Vai realizar alguns passos, né? A gente sempre vai procurando o número 42, mas ali nesse primeiro exemplo aqui, a gente deu sorte que o primeiro 42 que a gente encontrou foi o 42 exato do nosso problema, né? Só que aqui ele dá uma outra entrada, que é essa daqui, ó, onde
onde, deixa eu ver aqui, não, essa daqui não, deixa eu verificar, essa daqui, né, ele dá o 42, a gente checa e vai acontecer o seguinte, ó, deixa eu copiar aqui, eu copiar só essa matriz aqui, só para que você possa entender o que eu quero dizer. Copiar aqui para a parte aqui e colar aqui. Pronto. Por exemplo, a gente vai percorrendo aqui, ó, encontrou o 42 bem aqui, só que a gente não utiliza, né? Então a gente não vai utilizar essa parte, não vai utilizar essa e nem essa daqui, ó, e nem essa parte aqui. Então a gente vai aqui, ó, 6, 7, 12, 7, 7, menos 5, 7, 7, 7, 42. Eu encontrei o 42, certo? Aí eu vou olhar a vizinhança dele, ó. Vou olhar a vizinhança. Aí, norte, 7, sul, 7, leste, 7, oeste, 7, noroeste, 7, sudoeste, 7, sudeste, 7. Agora o nordeste, tu tá com 42, já não é 7, então já não é o 42 que você tá procurando. Mas pode ocorrer o caso, por exemplo, de você ter esse 42 e ter um outro 42, que aí sim é que tem um padrão, tá bom? Temos aqui o padrão. Aí nesse caso aqui nós vamos ter o padrão, né? E esse 42 aqui, ele está localizado mais ou menos aqui, ó. Aí tem um 6, um 8, um 9, um 10, um menos 1 aqui. Só que eu vou percorrendo, né? Imagina que isso daqui é o miolo que eu estou procurando. Aí os 8, 6, 7, 7, 7. Aí 9, 42. Encontrei o 42, vou olhar a vizinhança. Já encontrei o 6 aqui que não é, então já automaticamente já não é esse 42. Logo eu tenho que continuar a busca até completar o miolo, tá? Aí eu vou lá e encontrei esse outro 42. Beleza, encontrei o outro 42, vou olhar a vizinhança. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Então eu realmente encontrei. Então quando eu encontro, o que acontece, né? Quando eu encontro, pronto. Aí eu finalizo. Só que não é que eu encontrei o primeiro 42 que eu já posso finalizar. Então a gente vai sempre ter que percorrer a matriz inteira. Então aqui a gente vai fazer o processamento, né? Eu gosto de chamar essa seção de processamento. Aí o que eu vou, né? Eu falei para vocês que não vamos utilizar só o miolo da coisa. Então altura menos 1, porque o I ele está indo nas linhas, tá? Que no caso eu estou chamando de altura. E o for ele vai de 1 também até J menor do que a largura menos 1, tá? Porque eu tô buscando só o miolo do meu problema. Aí aqui eu vou procurando. Aqui a gente realiza o primeiro passo. Ó, procura pelo 42, tá? Então aqui a gente vai verificando, ó, se o terreno na posição que eu estou, IJ, ele é igual a 42. Se ele é igual a 42, aí sim a gente vai olhar a vizinhança, tá bom? Aí como é que eu vou olhar essa vizinhança, né? Você vai olhar o seguinte, ó. Você vai olhar a vizinhança, vai olhar primeiro a parte norte, né, que eu chamo. Você vai olhar o norte, o sul, o leste, o oeste, o noroeste, tá bom? Noroeste, o nordeste, o sudoeste e depois o sudeste, tá? O sudoeste, depois você vai olhar aqui o sudeste, tá? Cada uma daquelas posições. Aí como é que eu verifico o norte, né? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada aqui, ó. Como é que eu tenho o norte, ó? Eu tenho uma posição IJ, aqui é o I e o J, tá? Ó. O I e o J. Como é que eu verifico o norte, né? Pra cá é positivo, tá? A gente soma. Pra cá a gente soma, tá bom? Pra cima a gente subtrai. E pra cá a gente subtrai, tá? Então eu vou aqui pra cima, ó. O norte ele fica aqui. Então o norte eu vou subtrair. Então eu vou subtrair de quem? Do I, tá? Que é a parte das linhas, ó. Aqui é linha. Então a gente subtrai uma unidade do I e deixa o J intacto. Então tem que verificar. O norte é esse cara aqui. Então vamos lá para o nosso código, tá? Então eu vou verificar o norte, ó. Se o norte, que é o terreno, o I
mais menos 1, né? Eu vou colocar aqui menos 1, e aqui o J permanece igual. Vamos checar se ele é diferente de 7. Porque assim, ou você verifica se ele é igual a 7, ou verifica se ele é diferente de 7. No meu caso, eu gosto de verificar se ele é diferente de 7. Por quê? Porque se ele for diferente de 7, é o que já mata a questão. Tipo, se ele é diferente de 7, eu já sei que aquele 42 já não é o valor que eu estou procurando. Tá bom? Então aqui, se isso daqui não é, então aqui não é o Sabre, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, flag não é o Sabre, tá? Aí eu vou setar ela aqui para 1, né? Então por exemplo, você pode colocar aqui flag Sabre, tá? Ela vai receber 0 porque não é o Sabre. Então essa flag aqui a gente vai colocar aqui. A flag, entenda ela como uma bandeirinha, tá? É como se fosse assim, olha, eu encontrei. Ah, não encontrei, tá bom? Aí a flag aqui do Sabre, ela vai dizer o seguinte pra gente. Ela vai dizer se a gente encontrou ou não. De antemão, o que a gente considera, né? A gente considera de antemão que o Sabre foi encontrado, né? Isto é, eu encontrei o 42, quer dizer que eu, de antemão, antes de verificar a redondeza, eu estou considerando que aquele Sabre foi encontrado, tá bom? Aí eu considero assim, olha, eu encontrei o Sabre, tá? Eu acho que é o Sabre aqui. Aí depois eu vou tirando essa dúvida minha, eu vou passando por cada if. Olha, isso daqui é o 7, é diferente do 7? É, então não é o Sabre, tá bom? Aí eu coloco 0. É como se fosse encontrado e não encontrado. Se você quiser deixar seu código mais ainda claro, você coloca aqui, ó, encontrado, você coloca o valor 1, tá? Aí coloca aqui outro define, não encontrado. Aí você coloca o 0. Você coloca desse jeito aqui, aí no seu código você coloca aqui, ó. De antemão eu coloco que eu encontrei, né? Encontrado. Só que, como eu verifiquei que a vizinhança norte não é o 7, o que acontece? Eu vou dizer que ele não foi encontrado, tá? Aí eu vou fazendo o seguinte, ó. A cada if, eu vou testando o seguinte. A primeira coisa, o flag, se o flag Sabre, se ele for diferente, ou então se ele for encontrado, né, ainda, se ele permanecer ainda como encontrado, né, você faz essa verificação para que você não faça processamento desnecessário, tá? Ou então você coloca aqui, ó. Então você coloca flag Sabre não encontrado, né? Aí se ele não é encontrado, o que você faz, né? Por exemplo, eu posso utilizar isso daqui, ó. Beleza, quer dizer que ele não foi encontrado, quer dizer que não é. Então o que eu quero fazer? Eu vou dar logo um break aqui para cair fora desse if e passar logo para o for externo, tá? Para não dar continuidade. Isto é, eu estou quebrando o código, eu estou dizendo, para por aqui. Olha, não precisa fazer mais essa verificação para mim, né? Deixa eu verificar se realmente isso vai acontecer, ou se esse break ele vai apenas sair do if. Acho que ele vai só sair do if. Então nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte. Então se o sul, né? Se a flag Sabre for diferente de se ela for diferente de não encontrado, se ela ainda permanecer, pronto. Se ela permanecer que ainda está sendo como encontrado, o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar aqui e vou fazer o outro teste. Qual é? Eu vou fazer o teste sul. Então, teste sul. Aí eu vou fazer o teste sul. Qual é o teste sul? O teste sul é o seguinte: se para cima eu tinha que somar mais um, o sul que é para baixo, não, se para cima eu tinha que subtrair um, que era o norte, para baixo eu vou ter que somar mais um. Então eu vou olhar aqui a região sul, né? A região sul, ela vai ser o I mais 1, né? E deixar intacto aqui o J. Então eu estou checando aqui a minha região sul. Aí eu vou verificar aqui, ó, é diferente de 7? Se for, a minha flag encontrado
né, a minha flag Sabre vai para não encontrado, tá? Aí vou checando, chequei a parte sul, agora eu vou checar a parte leste, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui que eu vou escrevendo. Aí o que eu tenho que checar de novo? Se a flag Sabre está ainda como encontrado, né? Se ela estiver ainda como encontrado, aí eu faço o que tem que ser feito aqui, ó. Aqui, como é só uma instrução, eu posso deixar desse jeito aqui, tá? Ó, sem chaves, tá bom? Não se preocupe. A não ser que você queira deixar com chaves, aí é um detalhe que você decide. Então aqui eu vou agora para a região leste, né? Vou fazer aqui a checagem do leste. Então deixa eu só, é que eu me dá toque nisso daqui, tá? Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Aí vamos agora para a região leste. Então na leste eu tenho que fazer o que? A leste é para a direita. Se é para a direita eu tenho que somar. Eu tenho que somar quem? Eu deixo o I intacto e somo mais 1 no J. E vou verificar se ele é diferente de 7. Né? Se for, flag Sabre não encontrado. Tá? E aqui eu vou checando. Aí eu vou checar mais uma vez. Ó, flag Sabre igual a encontrado. Se for igual a encontrado, a gente continua fazendo processamento. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar a região oeste, tá? Região oeste eu vou para a esquerda. Para a esquerda diminui uma unidade no J. Então se terreno, o J menos 1, né? Porque eu estou indo para o oeste. Se ele for diferente de 7, a minha flag Sabre vai ser não encontrado. Tá ok? Beleza? Pronto. Aí, e aqui a gente continua com aquele mesmo esquema. Ó, se flag, né? Se flag Sabre for não encontrado, for encontrado, né? Quer dizer, permanece ainda como encontrado. Vamos checar agora. Checamos o oeste, agora vamos checar o nordeste, né? Fazer o de cima primeiro, nordeste. Aí, se o terreno, nordeste é para a direita e para cima. Para cima diminui uma unidade no I e para a direita soma uma unidade no J. Então é I menos 1 e o nosso J mais 1. Se isso daqui for diferente de 7, a nossa flag Sabre, ele não foi encontrado, isto é. Tá bom? Aí aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, flag Sabre encontrado. Isso daqui dava para fazer melhor utilizando funções, tá? Tô fazendo aqui é só porque eu não sei se vocês sabem já funções, tá? Mas isso daqui com função fica melhor. Então vamos lá. Por que fica melhor em função, né? Eu teria que eu vou fazer esse detalhe. Se você quisesse, você continuaria, tá? Continuaria todo esse processamento aqui. Só que no meu caso, eu vou fazer com função, tá? Você continuaria aqui descendo, 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 fazendo os ifs alinhados, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui. Vou apagar toda essa parte aqui, que você vai perceber o seguinte. Poxa, aí eu vou fazer com função. Olha como função vai ajudar você. Você vem bem aqui, ó, e cria uma função. Você vai criar uma função que são uma seção de funções, tá? Que são as seções maiores. Programa principal. O que eu vou fazer nessa função, né? Ela vai me retornar um inteiro, onde ela vai dizer se aquele 42 que eu encontrei ali, se ele é ou não o valor, o sabre de luz, né? Aí eu vou perguntar, é sabre de luz, né? Vou perguntar aqui, o que ele vai precisar? Olha, ele vai precisar das coordenadas desse 42, então a gente vai precisar da coordenada I e da coordenada J. E vamos precisar também do terreno, né? Para ele checar, olha, tu me dá o terreno aqui que eu vou olhar a vizinhança dessas coordenadas que você me deu. Então nesse caso a gente vai mandar o terreno. E como é que a gente manda o terreno? A gente aqui, já que a gente sabe de antemão que é esse valor aqui, a gente vai mandar uma cópia desse terreno, tá? Max aqui e max aqui, para evitar a nossa coisa.
Pronto, é o que eu estou dizendo para a função. Cara, eu encontrei o 42 nessas coordenadas. Verifica para mim se ele é o Sabre. Aí como é que eu vou checar, né? Eu vou olhar aqui primeiro a região norte. Vou checar aqui a norte. Então se o terreno no I mais o I menos 1, né? O I menos 1 e o J aqui for diferente de 7, quer dizer que eu não encontrei. Não encontrado. Logo de antecara eu já digo, ó, eu já mando retornar aqui para quem me chamou. Não encontrado, tá? Eu já mando isso daqui, ó. Região norte, eu já vi que ele não é o Sabre de Luz, então não encontrado. Aí, norte, sul, leste, oeste, né? Vamos fazer aqui. Então a sul como é que a gente fazia? Somava mais um no I, né? Então mais um aqui no I. Aí a outra, que é a leste, né? A leste a gente soma mais um no J. Porque na hora que eu dou o return, a explicação disso daqui é porque na hora que eu dou o return, eu já encerro o programa, tá? Eu já encerro a função. Então não preciso ficar verificando os outros ifs. Tá? Esse é o sentido de que eu estou fazendo isso. O J, né? O oeste aqui, a gente faz o que? Subtrai uma unidade no J. Tá? E agora a gente vai checar os outros. Nordeste. Eu vou só copiar aqui. Vou checar aqui, ó, Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste, tá? Nordeste a gente vai ter que subtrair 1 e somar mais um aqui no J. O Nordeste, agora a gente vai para o Noroeste. Noroeste, a gente reduz 1 no I e reduz também 1 no J. Agora, Sudeste, né? Sudeste, o que a gente faz? A gente soma mais um no I e soma mais um no J. Bom? E o Sudoeste, né? Sudoeste a gente soma mais um no I e subtrai um no J. Caso eu tenha passado por tudo isso e não tenha dado não encontrado, eu vou retornar encontrado, tá? Eu já mando aqui que foi encontrado. Essa é o Sabre de Luz, né? Então a gente já coloca aqui Sabre de Luz. Aí aqui a gente volta pra cá, ó. Aí eu vou checar aqui, ó, flag Sabre. O que vai se receber? Ele vai receber Sabre de Luz. Aí o que eu vou mandar? Eu vou mandar o I, vou mandar o J e vou mandar o terreno, para que a minha função lá verifique se é ou não o Sabre de Luz. Se for, olha o que eu faço, ó. Se a flag, né, se eu passei por isso, se for igual a encontrado, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou dar um break, tá? Um break, só que antes disso, o que eu vou armazenar? Eu vou armazenar as coordenadas dessa que eu encontrei. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Ó, coordenada, né? Coordenada aqui, coordenada, então eu posso colocar, por exemplo, a posição, né? X da posição, que é 0, o Y da posição também que é 0, né? Beleza, tem o X e o 0 ali. Então quando eu encontro, olha o que eu tenho que fazer, ó. Quando eu coloco encontrado, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar o X igual ao I mais 1, né? Por que I mais 1? Porque no C a gente começa do 0. Só que o problema, ele considera 0, ele considera a primeira linha como 1. Então a gente soma mais 1 por causa do índice, tá? Então a gente coloca aqui mais 1. E o Y? O Y recebe o J mais 1. E aqui por fim a gente dá o break para sair do for, para sair desse for interno aqui, tá? Aí na hora que a gente sai desse for, a gente vai ter que também sair do outro for. Aí flag Sabre igual a encontrado. O que eu vou ter que fazer? Tem que dar um break, tá? Lembrando que a flag Sabre, ela começa como não encontrado, tá? Tá bom? Aí a gente cai fora. Aí quando a gente terminar o processamento aqui, a gente vai ter as coordenadas X e Y. Se não for encontrado, o X e o Y não vão se alterar, isto é, eles não vão sair do 0. Entendeu? Então aqui é a saída, tá? Então a gente vai ter que sair o que? Colocar o porcentagem D barra N aqui. E aqui a gente vai colocar o X e vai colocar o Y que a gente encontrou, tá bom? Se eu encontrei, se ele for encontrado, eu coloco o I e o J para o X e o Y e somo mais 1.
sair do primeiro for utilizando esse break. Aí eu vou checar novamente isso para me poder sair do for da linha, tá? Da altura aqui. Assim a gente consegue concluir isso. Lembrando, deixa eu ver aqui a saída só é dessa forma, tá? Então, dessa maneira a gente consegue fazer. Lembrando, olha, que com a função isso daqui fica bem mais simples, tá? Tá bom? Aí utilizando essas partes aqui também fica bacana, tá? Flag não, do sabre não encontrado, tipo, eu tô começando e não encontrei ele ainda. Eu vou checar aqui, olha, cara, é o sabre de luz? Então foi encontrado. Então altera aqui o valor do flag, né? Aí eu verifico, foi encontrado? Foi. Então coloca o x igual a i mais 1 e o y igual a j mais 1. E encerra esse primeiro for. Aí depois a gente encerra o segundo. Esses dados aqui, ó, de norte, sul, leste, oeste, sudoeste, é só você analisar essa questão aqui do j, como eu falei, ó. Se for para cá, é o i mais 1 e deixa o j. Se for para cá, né, é o i mais 1, não, o i fica e o j mais 1, tá? E para cá, o i fica e o j menos 1, tá? E você vai colocando essa outra coordenada, essa daqui e essa daqui. Está bem? Então essa daqui é a resolução. Vamos verificar. É só dizer que é a resolução? Não, a gente precisa fazer o teste, né? Então eu vou pegar aqui meu input, vou aqui vou dar essa copiada aqui. Você testa aqui logo, tá? Ó. Vou copiar aqui, pá, salvar aqui, dar um enter aqui, salvar aqui, pronto. Aí na hora que eu abrir o terminal aqui, no caso do Linux, eu posso vir aqui e colocar para compilar o problem 2163, compilar ele aqui, colocar ele para rodar e pegar um input como entrada, tá? E ele coloca o 2 e 4 como está lá na saída do problema aqui, tá? Ó, 2 e 4. Esse daqui, né, ó, vamos testar esse daqui também. Vamos copiar esse teste aqui. Copiei. Vou aqui para o meu VS Code, vou colocar aqui no input, selecionar, colar, né? E vamos rodar novamente aqui, ó. Aí ele dá 0,0 como esperado. Beleza, pô, então passou, acredito que esteja totalmente correto. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C. Vem para cá para o Bcode, né? Seleciona aqui, cola, é o C99 mesmo, coloca para enviar, certo? E vamos verificar se vai passar. Tá fazendo processamento aqui, ó. Já a gente verifica se a gente recebe confetes ou não. Pronto, recebemos confetes, ó. E o tempo de execução foi 0.87. Então essa é a resolução, tá bom? Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida coloca nos comentários, tá? E até uma próxima.